Fala galera, aqui é o Garone, jornalista do Lance, e eu tô mais uma vez aqui, é claro, para falar de Vasco. O Vasco acertou nesse fim de semana a contratação do Leonardo Gil, o volante argentino de 29 anos de idade, o terceiro argentino contratado pelo clube em 2020. O time já tem ali o Benítez e o Cano, talvez os dois grandes destaques ofensivos dessa equipe, e agora traz mais um argentino para compor esse elenco, e exatamente para um setor que o Vasco vinha precisando de reforços. Inclusive eu falei na última live aqui sobre o Vasco e Flamengo, que o Vasco tinha. Resolveu jogar no 4-4-2, deu certo, funcionou muito bem, mas no banco de reservas o único jogador para a posição do meio campo era o Felipe Bastos. Bruno Gomes suspenso, Juninho lesionado. Se o Vasco vai ter a ideia daqui para frente de voltar a utilizar o meio campo com 4 jogadores, vai precisar se reforçar. Até porque do início da temporada para cá, perdeu o Guarim, que tinha renovado e acabou depois não ficando, deixou o clube, e perdeu o Raul. Dois jogadores que atuavam nesse setor do campo. E o Vasco agora tenta repor com a chegada do Leonardo Gil. E eu fiz uma análise sobre ele aqui, quem está acostumado com o canal sabe como é que funciona. Assisti 3 jogos inteiros dele, uma partida da final da Copa Argentina de 2018, entre Rosário Central e o Ginásio de La Plata. Assisti Rosário e Boca Juniors, final da Copa Argentina também de 2019. E assisti um jogo do Al Ittihad contra o Al-Fayha, se eu não me engano, que o time dele ganhou de 4-1. Assisti 3 partidas completas para entender um pouquinho como atua o Leonardo Gil, quais as principais características dele, o que ele tem de positivo, o que tem de pontos negativos, como se comporta sem a bola. Mas antes de eu começar essa análise aqui, faço convite para você que está passando pela primeira vez aqui no canal, para você se inscrever, para você que já conhece meu trabalho, gosta do meu trabalho, para deixar o like, que isso ajuda o YouTube a levar esse vídeo para outras pessoas, e para deixar seu comentário também sobre o que você achou da contratação do Leonardo Gil. Mas bora lá, vamos falar desse novo reforço vascaíno. Quem é Leonardo Gil, o novo jogador do Vasco? Disse aqui já um pouquinho, é um meia, canhoto, argentino de 29 anos, eu até vi algumas pessoas analisando ele como um meia de criação, rolou lá no Twitter principalmente uns dados do SofaScore, com ele com volume muito alto de chances criadas, na verdade de passes decisivos. E eu fui atrás e tentei esmiuçar um pouquinho mais, além de assistir os jogos dele, mas esmiuçar esses números para entender. Na verdade, o Leonardo Gil não é um meia de criação, apesar de ter atuado algumas vezes um pouco mais avançado numa linha de 3, por exemplo, num 4-2-3-1, ou então até como jogou o Vasco no 4-4-2, ao invés de ele jogar um pouco mais centralizado como primeiro volante, ele jogou mais pelo lado esquerdo. No Al Ittihad ele jogou um pouco mais pela direita para tentar aproveitar a finalização dele de média distância, que é uma característica, mas na verdade ele é um jogador com características muito mais defensivas, muito mais de controle de jogo, aquele volante que distribui a bola, passe curto, se apresenta, é um jogador que se apresenta muito para o jogo, dá opção de passe, serve sempre como um apoio ali na transição, na saída de bola, muito mais do que um jogador de criar jogadas, apesar do número alto de passes decisivos. Por que ele tem um número alto de passes decisivos, mas não é um jogador de criação? Porque ele é, na verdade, um especialista na bola parada. Talvez essa seja a maior virtude do Leonardo Gil. É um jogador que deu 5 assistências no último campeonato argentino, 4 delas em cobranças de escanteio ou de falta. Só uma delas foi num passe, na verdade, de cabeça que ele dá na entrada da área. Aliás, eu analisei as últimas 10 assistências que ele deu desde 2018 até hoje, exatamente para entender como saíam esses passes decisivos dele. E foram 4 em cobranças de escanteio, 1 em cobrança de falta, 2 em passes laterais, ou seja, aquela rolada de bola mais para o meio da entrada da área ali, às vezes não é nem um passe para conclusão, é um passe esperando rodar um pouco mais a bola e o jogador acaba finalizando e fazendo gol. Uma delas num cruzamento de bola rolando, aparecendo quase como um lateral ali pela esquerda. E aí sim, os 2 passes verticais que ele deu, os passes realmente para finalização, numa bola que vai para dentro da área, foram 2 passes de cabeça. Um da entrada da área e um outro botando um cruzamento para dentro da área, até para o Romarinho, ex-Corinthians, fazer o gol pelo Al Ittihad. Foi a única assistência que ele deu
jogando na Arábia, exatamente na estreia dele pelo time. Então, de passes verticais realmente com o pé, ele não deu nenhum nesses 2 anos. Não deu nenhum tipo de assistência realmente nessa bola um pouco mais enfiada. Não é um jogador com essa característica. É um jogador principalmente de bola parada. Inclusive, é uma deficiência do Vasco. O Vasco não tem grandes batedores. O Guarim, no ano passado, cobrava as faltas do Vasco e já deixou o clube. O Bruno César, quando estava em campo, também era um cobrador de falta. Fez gol contra o Fluminense, por exemplo, no Campeonato Brasileiro. O Danilo Barcelos, outro que já deixou o Vasco, também tinha essa característica. O Vasco hoje tem uma dificuldade. O Felipe Baixo, que acabou perdendo a posição nos últimos jogos, foi quem fez o último gol de falta do Vasco. E o Leonardo Gil, então, chega para suprir um pouco dessa lacuna, dessa deficiência que o time tem. Inclusive, dos 4 gols que ele marcou nos últimos 2 anos, não é também um grande goleador, isso mostra um pouquinho que ele não é esse meia realmente de criação, é muito mais um volante. Dos 4 gols, 1 foi de falta e 2 em finalizações fora da área. Essa sim é uma característica dele, chegar finalizando de trás. O Vasco com o Ramon fazia bastante isso. Benítez fez gol de fora da área, Andrei, Felipe Baixo, que eu já citei aqui. Vamos ver agora, claro, com o novo treinador, como vai ser o comportamento do Vasco, como vai ser esse comportamento do time, como vai criar. Não tem como a gente dizer aqui como o Leonardo Gil vai encaixar nesse time do Vasco, porque a gente não sabe ainda qual vai ser a ideia de jogo. Mas se a gente for puxar pelo que fez o Gracelli, por exemplo, contra o Flamengo, eu vejo ele muito mais como um volante realmente um pouco mais preso, jogando mais centralizado, do que esse meia um pouco mais aberto que sai para o jogo, como foram o Carlinhos pela direita e o Benítez pela esquerda. Eu vejo muito mais qualidade nele no controle de bola, inclusive foi um dos maiores passadores do último campeonato argentino, com uma ótima média, acima de 83% de acerto de passe para um primeiro volante, é um bom rendimento. E mesmo ele jogando um pouco mais avançado, como fez em alguns jogos, manteve esse bom rendimento no passe. Então acredito que ele seja aproveitado mais por ali, talvez liberando um pouco mais o Andrei. Se a gente for pensar no time do Vasco, talvez entrando no lugar do Marco Júnior, formando um meio-campo ali com Benítez, Leonardo Gil, Andrei e Carlinhos. Eu acho que pode ser essa ideia do Vasco. É claro, depende muito do treinador, tentando encaixar ele aqui numa ideia que a gente já viu, que a gente viu em campo no último fim de semana. Ele é, ao meu ver, um jogador prioritariamente defensivo, um jogador que gosta do contato físico, aquele típico meia argentino. O próprio Benítez, que é um meia de criação, é um jogador que gosta do contato, briga muito pela bola e ele tem essa característica, recompõe muito rápido, protege bem a bola, gosta desse tipo de contato, de briga física ali mais no meio campo. Só não é um jogador alto, isso acho que pesa contra ele. Eu já falei aqui algumas vezes, o Vasco tem um time baixo, então seria interessante ter um volante um pouco mais alto, como tinha no ano passado com o próprio Guarim, que era alto, ou o Richard, que acabou deixando o Vasco também contra o Atlético Paranaense. Então o Vasco deu uma reduzida na altura em relação à temporada passada. O Oswaldo Henrique, que era o zagueiro titular junto com o Castan, era um jogador um pouco mais alto. Então o Vasco tem sofrido, inclusive, um pouco nos últimos jogos em relação a isso. Essa lacuna ele não preenche. Então, resumindo, o que o Vasco pode ganhar com essa chegada do Leonardo Gil? Uma bola parada mais forte e mais força física no meio-campo, além, claro, de ter mais uma opção para um setor que é fundamental na estrutura do time. Ganha também um jogador que faz muito bem esse jogo apoiado, se apresenta o tempo todo para ser opção de passe. E pelo lado negativo é que não é um jogador habilidoso, um jogador de construção, não é um grande passador no sentido de gerar oportunidades de gol com a bola rolando. Ele é muito bom sim na bola parada, é bom no cruzamento, mas não é um jogador de dar aquele passe mais vertical, por exemplo, para a infiltração do Cano, que é algo que a gente cobra bastante. Então o Vasco segue tendo, ou deve seguir tendo, uma necessidade de contratar um meia mais construtor, um meia mais ofensivo. E também não é um jogador alto que vai suprir essa deficiência do Vasco que tem no jogo aéreo defensivo. Na balança, é um bom reforço, é um jogador que vai ajudar a dar mais consistência para esse meio campo do Vasco, já que a gente precisa lembrar que é uma temporada atípica. O Vasco toda hora tem desfalques, seja por Covid, seja por lesão, porque são jogos seguidos um do outro. E os times não vêm de uma pré-temporada, vêm na verdade de uma correria que fizeram ali no finalzinho, antes de começar o Campeonato Brasileiro, os jogadores se apresentando depois de meses parados, e isso tem afetado muito. Inclusive muita gente me manda pergunta lá no Twitter aqui sobre isso, e eu cito o exemplo que eu estava assistindo o jogo outro dia da Lazio, por exemplo, na Itália, e perdeu 3 jogadores lesionados no primeiro tempo. Então se você puxar de todas as equipes, estava assistindo um jogo do Atlético Paranaense sem Nicão e sem Vitinho, 2 jogadores importantes também, lesionados. O Flamengo jogando sem Gabigol e sem Diego Alves, por exemplo. O Vasco também tem os seus desfalques, tem o Juninho, tem os jogadores que estão um pouco mais tempo, o Ricardo Graça sofreu uma nova lesão.
Então é fundamental nesse momento do campeonato, nessa temporada, você ter um elenco que você perca um jogador e entre outro pelo menos do mesmo nível ou muito próximo. Não acho que o Leonardo Gil seja um grande craque que vai mudar a cara do meio-campo do Vasco, mas é mais uma opção para o próximo treinador do Vasco conseguir montar essa equipe, inclusive diante das dificuldades. Como eu disse aqui, contra o Flamengo, o Vasco jogou com 4 meio-campistas e só tinha o Felipe Bastos no banco de reserva. Quando o Vasco começou a perder um pouco de pressão, perder um pouco de perna ali para fazer a pressão em cima do Flamengo, foi inclusive assim que o Thiago Maia conseguiu fazer o lançamento para o Bruno Henrique, com liberdade, a única opção no banco era o Felipe Bastos, que não tem característica de pressionar também. Então o time começou a cair um pouco de rendimento naquele momento, teve que entrar com jogadores velocistas, como o Vinícius e o Parede. Até deu certo a entrada do Parede, conseguiu construir a jogada do gol que acabou sendo anulado, o Vinícius já não entrou tão bem, mas talvez faltasse aquele Vasco, pelo menos no meu entender, mais meias para entrar ali e dar um novo gás no meio-campo, o Vasco conseguir pressionar. Esse tipo de jogador. O Leonardo Gil é um jogador que pressiona demais, que tipo meio argentino, que briga bastante, gosta do contato físico, mas não é um construtor de jogadas. O Vasco fica ainda talvez nessa deficiência de trazer mais um meia realmente de criação para distribuir com o Benítez essa responsabilidade que o Vasco precisa começar a marcar gols. O Vasco tem o pior ataque entre todos os times da Série A na temporada. Tem 30 e poucos gols. É muito pouco. O Flamengo, que é líder desse fundamento, tem 75, tem mais que o dobro do Vasco. Então o Vasco precisa equilibrar essas ações. A entrada, a chegada do Leonardo Gil pode ser muito importante para esse Vasco, mas não preenche todas as lacunas que o meio-campo do Vasco ainda tem. Bom, galera, essa é a minha análise do Leonardo Gil. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês deixem o like, deixem seu comentário também sobre o que você achou da chegada desse novo reforço vascaíno. Saudações e até a próxima.